Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e ora a Deus que em nome de Jesus dê ordem a seus anjos adiante de ti com a espada desembainhada, repreendendo todo o laço do passarinheiro, repreendendo toda a peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho para que você possa ouvir, que você possa meditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu venho trazer para a nossa reflexão encontra em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra e que pode nos curar, nos libertar e nos salvar, para a honra e glória de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos aqui nessa palavra onde a palavra do Senhor nos diz a respeito da importância de buscarmos compreender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando diz assim, Efésios 5, versículo 1, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você é amado de Deus, nós somos amados de Deus. Mas nós precisamos buscar compreender a vontade de Deus, buscar aceitar, fazer a vontade de Deus, buscar ser imitadores de Deus. Ser imitador de Deus é buscar viver conforme Deus agiria, é imitar Deus, porque não podemos ser igual a Ele. Buscar compreender a vontade de Deus, imitar Deus, é mais ou menos quando você olha para alguém que você admira e você imitar as práticas deles. Quando você conhece alguém que tem uma sabedoria que você admira e que você gostaria de aprender como este alguém, e você vai pedir um conselho e você busca praticar as coisas que aquela pessoa pratica. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que quando entregamos nossa vida, nossa alma ao Senhor Jesus, devemos buscar seu exemplo, porque existem pessoas que vão olhar para você e, a depender da sua prática, ela pode querer distanciar-se de ser um cristão, ou ela pode olhar para a sua prática, para as suas atitudes e te admirar e buscar ser o seu imitador e buscar ser um verdadeiro cristão. Então aí muito vai depender. Quem estamos buscando imitar? Será que estamos buscando imitar pessoas que são próximas de Deus ou pessoas que vivem de qualquer forma? E nós, o que estamos buscar acima de tudo? Será que estamos reconhecendo o amor de Deus por nós? Será que estamos reconhecendo que somos filhos amados
e que devemos imitar ao Criador, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ser imitador de Deus é em tudo que você praticar, você buscar o que Deus pensa a respeito dessa atitude que eu vou tomar, desta decisão que eu quero tomar para a minha vida, sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu tenho praticado. O que Deus tem pensado a respeito disso? Será que Deus tem aprovado minhas atitudes? É buscar se santificar diante do Senhor. E ainda a palavra do Senhor continua dizendo: e andar em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Andar em amor é amar o próximo como a si mesmo. Andar em amor é buscar perdoar ainda aquele que nos magoou. Perdoar quantas vezes for necessária, ainda que não seja fácil, é necessário perdoar, porque sem amor nada adianta. Como diz a palavra do Senhor no livro de Coríntios, que sem amor nada adianta você falar em línguas estranhas, você falar a língua dos anjos, e sem amor não adianta você dizer que ama a Deus, que busca a Deus, que serve ao Senhor. E para andar em amor é preciso perdoar, é preciso amar de verdade, é preciso liberar perdão e pedir perdão, para que o nosso coração haja espaço para o amor de Deus sobre as nossas vidas, para que haja o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos olhar para aquele que pecou contra nós, reconhecer que nós também pecamos e que ele precisa de perdão. Jesus, quando olhou, esteve ali na cruz do Calvário e que estava sendo apedrejado, crucificado, foi enganado, traído. Jesus não os condenou. Jesus não criou uma mágoa daquelas pessoas, mas Jesus, ele humildemente, mesmo em meio ao sofrimento, sabendo que aquelas pessoas o apedrejavam, que aquelas pessoas estavam lhe crucificando pelos nossos pecados, pelos pecados daquelas mesmas pessoas, que bastava apenas se arrepender. Até mesmo Judas poderia ter se arrependido, mas o remorso foi tão grande que ele se suicidou, criou a própria morte, porque condenou alguém que não tinha condenação, enganou alguém que não merecia ser enganado. Mas aquele que não merecia ser enganado, ao invés de criar mágoa, criar ódio, criar rancor, ele olhou para o Pai humildemente, ele se entristeceu e disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Isto é, orar pelos seus amigos e orar pelos seus inimigos, que o Senhor os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E ainda há esperança de cura, transformação e salvação para essas mesmas pessoas que te feriram. E há esperança de salvação para a sua alma, se você também o perdoar. Porque se você não perdoar este alguém que te feriu, lá na frente, ele pode ir diante de Deus, alcançar o perdão de Deus pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E se você não o perdoar, Deus pode o perdoar, porquanto ele se arrependeu. E você pode acabar não recebendo o perdão, se você não o perdoar. Amar é perdoar. Amar é reconhecer que somos amados de Deus e precisamos ser imitadores de Cristo Jesus, que sofreu pelos nossos pecados. Ele não condenou aqueles que os enganou, mas ele foi diante de Deus. Ele orou que Deus o perdoasse, e você também precisa perdoar. Nós precisamos perdoar. E a palavra do Senhor continua dizendo: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. A
a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, nem se deve nomear a prostituição entre vós. Imagine você praticar. Aí talvez você pense, seja ainda uma daquelas pessoas que imagina que a prostituição se trata de uma mulher prostituta, que vai lá e que vende o próprio corpo. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, a prostituição vai além disso. A prostituição está relacionada ao corpo, que pode ser alguém que se envolve com várias pessoas sexualmente, na área do sexo, ou seja, materialmente, corporalmente, essa pessoa se prostitui, porque não é de uma só pessoa e ela dia após dia se envolve com um, se envolve com outro. Não significa exatamente prostituição uma pessoa que se vende, mas alguém que entrega o seu corpo para vários outros corpos, entrega seu corpo para várias outras pessoas. Não é simplesmente por alguém que vende o seu corpo. E prostituição não se trata apenas de prostituição no sentido do sexo. A prostituição também se trata a respeito do espiritual, porque Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz por amor a mim, por amor a você, e Deus nos convida a nos santificar, a buscar viver de acordo com a palavra de Deus e a entregar nossa vida, nossa alma a um único Senhor e Salvador. E quando alguém busca por outros espíritos, invoca outros espíritos, ou até mesmo entrega o seu corpo para receber outros tipos de espíritos, de adivinhações, por exemplo, esta pessoa está se prostituindo espiritualmente, porque fala que crê em Deus, mas ainda entrega a sua vida espiritual a outros deuses. Diz que crê em Deus, mas ao mesmo tempo que crê em Deus, crê em outros deuses estranhos. Essa pessoa se prostitui espiritualmente, porque espiritualmente a confiança dela não está no único Deus que criou os céus e a terra. Espiritualmente ela está dividida, espiritualmente ela está se prostituindo. E o Senhor nos convida a sermos servos de um único Deus. O Senhor convida você, homem ou mulher, ser mulher carnalmente, ser mulher de um único marido, ser marido de uma única mulher, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus criou o homem e a mulher, porque Ele criou o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Mas é importante que esta união esteja de acordo com a palavra de Deus, para que não estejam na fornicação, porque a palavra do Senhor nos diz que a fornicação, ou impuro ou avarento, ou o que é idólatra, não terá herança no reino de Cristo. Então devemos eliminar das nossas vidas a prostituição no sentido de envolvimento com várias pessoas, no material de entregar os nossos corpos a uma pessoa e a outra, que seja repreendida em nome de Jesus, que entreguemos nossa vida, nossa alma ao Senhor Jesus, e espiritualmente nossa vida, nossa alma deve estar entregue unicamente ao Senhor Jesus. A nossa confiança deve estar em um único Senhor e Salvador. Então, através dessa palavra, eu quero te dizer que não importa como a sua vida está hoje, ou que se por um acaso você tiver espiritualmente se prostituído, no sentido de buscar outros deuses, no sentido talvez também de se envolver com uma pessoa e outra, você tem hoje a oportunidade de entregar sua vida, sua alma ao Senhor Jesus, porque pelo ar que respiramos, temos mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. E conforme você fizer isso, em espírito e em verdade,
O Senhor Jesus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. E como diz a palavra do Senhor, que o mundo jaz do maligno. E quando o Espírito sai, ele tenta voltar. Mas conforme você firmar a sua vida em Cristo Jesus, você renunciar toda prática contrária à palavra de Deus, o inimigo bate em retirada, porque Jesus entra na peleja, Jesus entra na causa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o buscam e o temem, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. E conforme você declarar de todo o seu coração e lançar fora o medo, e lançar fora toda mágoa, lançar fora toda palavra torpe, lançar fora todo sentimento, toda prática, todo objeto que seja consagrado ao inimigo, todo objeto que não glorifique e não exalta o nome do Senhor, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, conforme você lançar fora, você vai vencendo dia após dia, porque Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário por amor a você, e Ele te perdoa e Ele me perdoa, mas nós precisamos liberar o perdão. E a palavra do Senhor continua dizendo: portanto, não sejais seus companheiros. Não ser companheiro do filho da desobediência, daqueles que vivem falando palavras enganosas, porque isso levanta a ira de Deus. Então a palavra do Senhor nos diz que não sejais seus companheiros, ou seja, a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você não vai se afastar de todos, você não vai criar mágoa das pessoas, mas existem meios que é necessário você se afastar para proteger a si mesmo, para buscar mais pela face do Senhor e não estar próximo de algo que pode te fazer cair no pecado, que pode te levar a praticar coisas que, na verdade, sua carne acaba desejando por você estar próximo, ou alguém pode te aconselhar ao mal e você acabar praticando. Por isso, refugie-se na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz. No passado, você pode ter praticado coisas contrárias à palavra de Deus, mas hoje você tem a oportunidade de buscar pela luz que é Jesus, refugiar-se em Cristo Jesus, e porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que agradava aos olhos do Senhor. Porque Jesus Cristo foi, mas ele disse, ele foi para o Pai, mas ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eis que eu vou preparar-vos lugar, e rogarei ao Pai que envie a vós o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo deve estar nas nossas práticas, porque se temos o Espírito Santo vai nos direcionar aquilo que agradava aos olhos do Senhor e o que não é. E você tem a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E de acordo com suas práticas, muitos verão, quem estiver ao redor, verão a diferença entre o que serve e o que não serve. Verão o fruto do Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo estará em você, estará contigo, aprovando o que agradava aos olhos do Senhor e o que não é. E para que o Espírito Santo permaneça em você, você precisa distanciar-se de toda a prática do mal, buscar compreender a vontade de Deus sobre a sua vida, entrar no seu quarto, conforme diz em Mateus 6, versículo 6, Jesus dizendo: entra no teu quarto. Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e ora a Deus que em nome de Jesus dê ordem a seus anjos adiante de ti com a espada desembainhada, repreendendo todo o laço do passarinheiro, repreendendo toda a peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, para que você possa ouvir, que você possa meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?
A palavra que eu venho trazer para a nossa reflexão encontra em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra e que pode nos curar, nos libertar e nos salvar. Para a honra e